Pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um assunto bem interessante que eu já falei a respeito dele num determinado vídeo aqui, mas no que diz respeito à questão da alteração de nome. E hoje eu vou falar especificamente a respeito dele em razão de uma notícia que saiu nas mídias sociais, que é a possibilidade do enteado adotar o sobrenome do padrasto, né? Uma pessoa famosa publicou uma notícia que adotou o sobrenome do padrasto. E houve um monte de comentário e tudo, e eu até entrei num determinado site para ver essa notícia, e vi vários comentários abaixo da notícia, e as pessoas comentando: quero só ver se agora vai parar de cobrar a pensão alimentícia do pai, como é que pode, não sei o quê. Um monte de comentário assim, um tanto quanto até absurdo, e eu percebi que as pessoas não conhecem o assunto, não sabem o que quer dizer isso. E eu resolvi gravar esse vídeo justamente para explicar do que se trata. Então, gente, na verdade a gente está falando aqui da Lei 11.924 de 2009, que nada mais é a Lei Clodovil Hernandes. O Clodovil, ele era adotado, não é? O falecido Clodovil, que Deus o tenha, ele era adotado, e ele legislou nessa lei a fim de prestigiar a falecida mãe dele. E o objetivo dessa lei era justamente prestigiar aquelas pessoas que criaram filhos de outras pessoas, dando a possibilidade dessas crianças utilizarem o sobrenome de quem os criou. Então vamos supor, aquele padrasto, aquela madrasta que criou como se filho seu fosse o filho do seu companheiro, muitas vezes durante anos, levou para a escola, acompanhava em reuniões escolares, levava para médico, fez todo aquele papel de pai e mãe, mas muitas vezes não é... A gente não está falando aqui de adoção, tá, gente? Vamos bem separar o assunto aqui, porque eu não trato de adoção aqui no canal. A gente está falando aqui de outra coisa, dessa lei Clodovil. Então, aquela situação onde praticamente esse padrasto e essa madrasta, ela se posicionou como pai e mãe do coração, e tratou essa criança como se assim fosse. E essa criança, durante toda a sua vida, ela teve aquela figura do padrasto e da madrasta como pai e mãe de verdade. Inclusive eu tenho casos onde as crianças chamam o padrasto e a madrasta de pai e mãe. Na verdade, nem reconhece o pai e a mãe biológico como pai e mãe. Para eles, o pai e a mãe são o próprio padrasto e a madrasta. Então, nesse tipo de situação, o que acontece? A pessoa, através de advogado, ela vai contratar um advogado e ela vai entrar na justiça pedindo para adotar o patronímico daquele padrasto, daquela madrasta, que é o sobrenome do padrasto e da madrasta, fundamentando ali na sua peça processual, explicando para o juiz que as razões são o fato de que existe todo um laço afetivo ali entre padrasto e enteado, né? Laço amoroso ali, afetivo, de pai e filho, de verdade, que existe ali uma relação de verdadeira filiação, de pai e filho, como se fossem de verdade pai e filho, não tem nenhuma diferença ali. E que precisa que o judiciário reconheça que eles de fato se comportam como pai e filho, e que por essa razão precisa que seja dado aquele reconhecimento. Então, nessa situação, se comprovado toda essa relação afetuosa ali de paternidade filial, afetuosa ali como é que se diz, que eles são pai e mãe de coração, e que houve todo esse exercício durante toda a vida da criança ou do adolescente, como esse exercício legal de guarda, eles fossem pais de verdade, né? O judiciário vai reconhecer, e nesse tipo de situação é incluído na certidão de nascimento da criança ou do adolescente, ou até mesmo do adulto, o nome desse padrasto.
Então, não vai tirar o nome do pai biológico, mas vai acrescentar o nome do padrasto ou da madrasta na certidão de nascimento da criança, tá bom? Então, nós temos aqui uma situação de multiparentalidade. Então, essa criança, esse adolescente ou esse adulto, se reconhecer dessa paternidade socioafetiva, que é assim que a gente chama, vai se estabelecer a multiparentalidade, tendo-se dois pais, e a partir daí vai se acrescentar então o nome desse padrasto ou dessa madraça, e em razão disso o nome do avô e da avó, que são, no caso, os pais desse padrasto e dessa madrasta. Então, aqueles comentários que eu li num determinado site, onde as pessoas comentavam abaixo da notícia dessa pessoa famosa, ah, então eu quero ver se agora ela vai parar de cobrar a pensão alimentícia do pai, ou então quero ver se ela vai devolver toda a pensão que ela cobrou do pai, que ela recebeu do pai esses anos todos. Gente, é o maior absurdo da face da terra. Por quê? Porque o pai biológico vai continuar sendo pai biológico, né? O que vai mudar a partir de então é que na certidão de nascimento dela, ela vai ter dois pais. E, portanto, se são dois pais registrais, dois pais na certidão de nascimento, esses dois pais, eles poderão responder pela pensão alimentícia dela. Caso haja essa necessidade, ela poderá pleitear a pensão alimentícia com relação aos dois. Tá certo? Então não há que se falar que vai ter que se até porque não se fala em devolução de pensão alimentícia para ninguém. Não existe isso. E muito menos nesse caso aqui, onde está se somando. Então eu trouxe esse caso aqui para vocês, que eu achei muito interessante, eu já havia comentado aqui no canal, mas como o título era outro, a gente estava falando, onde o título era a questão da mudança de nome com relação ao sobrenome, e agora saiu essa notícia, uma notícia bem recente, eu achei interessante trazer para vocês e dizer que existe sim essa possibilidade do padrasto ou da madrasta ser reconhecido como padrasto, como a madrasta, sem a questão da adoção. Eu resolvi trazer essa questão para vocês, porque aqui a gente está tratando da questão do reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva. Tá bom, gente? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês. O assunto parece um pouco confuso, mas assim, são os novos tempos, né? Vocês vão ver muito isso na televisão. É um assunto palpitante, como diria um professor meu. São os novos tempos. Nós que somos mais velhos temos uma certa dificuldade em assimilar tudo isso, né? Porque é meio complicado uma certidão com dois pais, em algumas situações duas mães, e aí vai multiplicando o número de avós. Parece um pouco confuso, mas existe, é possível, e em muitos casos quem ganha é a criança, porque me parece muito complicado essa criança que a vida inteira reconheceu como pai e mãe, ou pai ou mãe, uma pessoa que na verdade não tinha nenhum documento que dizia que era seu pai e sua mãe. Me parece um presente dos céus que um documento judicial venha reconhecer que aquele pai e aquela mãe que ela sentiu no coração a vida inteira, que de fato era seu pai e sua mãe, que um documento venha traduzir isso para ela. Né? Me parece que é muito bacana, e muitas vezes a gente tem casos assim, onde essa criança às vezes tem outros irmãos, meio-irmãos, onde tem o nome daquela, onde aquela pessoa é pai ou mãe biológica, e às vezes o sonho dessa criança é ter aquele pai ou aquela mãe como pai de direito, e essa situação ela vem resolver muitas vezes um conflito ali interno daquela criança, daquela adolescente ou daquele adulto, e às vezes do próprio adulto que criou aquela criança como se filho seu fosse. Tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham entendido e que vocês possam compartilhar com os amigos de vocês e que aproveitem a notícia. Tá bom, gente? Convido vocês a se inscreverem no canal, caso vocês não sejam inscritos. Compartilhem com os amigos de vocês. Visitem as playlists que nós temos aqui à disposição de vocês, com assuntos como esses e outros do interesse de vocês. E eu encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.